Enfim, eu separei aqui, eu vou contar um pouco da história do Mola, talvez algumas pessoas já conheçam um pouco do que eu vou apresentar aqui, mas eu separei também muita coisa nova, que é o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão usando. Então, eu vou explicar o que é o Mola e como funciona, como isso tudo aconteceu através da história do projeto, e sempre pontuando o que tem sido feito, enfim, aqui e fora, escolas de engenharia de arquitetura. Então, vamos do início, né? Eu sou formado em arquitetura pela Federal do Pará, em Belém, e eu sempre fui apaixonado por estruturas, e depois que eu me formei, eu descobri que eu não entendia nada de estruturas. E aí eu fui para Belo Horizonte para esse curso de especialização que era parceria da UFOP com Isabella Hendricks. E, enfim, e a história do Mola se mistura com essa minha trajetória de entender mais sobre estruturas, que eu sempre achei que era fundamental para a minha carreira como arquiteto, enfim, entender da parte técnica e das construções e poder ter base para criar alguma coisa, para criar uma forma diferente. Eu sempre acreditei que era super importante. E essa minha trajetória se mistura com a história do Mola, enfim, agora é tudo junto, né? Então, para quem ainda não conhece o Mola, é como se fosse um Lego para engenheiros e arquitetos, que além de representar as estruturas através da sua forma, ele permite a visualização dos deslocamentos, do comportamento e deformações desses sistemas estruturais. E a ideia para o Mola surgiu durante as aulas na universidade, enfim, sempre achei o assunto muito abstrato e a pergunta desde o início é o que torna algo concreto. E quando a gente analisa alguma coisa através dos nossos sentidos, significa que isso é concreto. E todo mundo aqui sabe que o comportamento das estruturas é um assunto muito abstrato, porque, na maioria dos casos, a gente não consegue ver essas deformações, deslocamentos numa edificação real, né? E, além disso, as forças envolvidas num sistema estrutural são valores muito altos. A gente não tem noção nenhuma do que é a força de 100 toneladas ou 500 toneladas. A gente não tem noção do que é isso. E a ideia do Mola é justamente trazer esses fenômenos físicos para a gama de percepção dos nossos sentidos, de forma que a gente possa ver, visualizar isso tudo, e a gente aplica a carga com a própria mão, então a gente consegue sentir também como é que as estruturas se comportam, a estabilidade dos sistemas estruturais e por aí vai. Todas as peças do modelo são conectadas através de ímãs e cada elemento representa um ou mais elementos de uma estrutura real. Então, a gente tem as ligações de base, que simulam a fundação, que vai fazer a ligação da estrutura com o solo. Todas as barras são molas metálicas. E a ligação entre as barras é feita através de esferas de aço. E aí a gente considera essa ligação uma ligação rotulada. Então, aqui, por exemplo, a gente tem dois pilares, tem um pórtico plano, todas as ligações rotuladas, a estrutura está em equilíbrio, mas se a gente aplica uma carga, a estrutura não fica de pé, é uma estrutura instável, né? E a gente tem a série de outros elementos estruturais, como contraventamentos, outros tipos de ligações. Então, aqui a gente tem o mesmo pórtico, só que agora contraventado, e a gente percebe que essa estrutura é uma estrutura estável, e a gente entende claramente como é que isso funciona, como esse sistema se comporta na hora que a gente aplica um carregamento, seja de uma direção ou na outra, enfim. E o legal do Mola é que você consegue ajustar a estrutura a qualquer momento. Você consegue mudar as condições de contorno, você consegue modificar ela e aplicar uma carga e ver o que acontece. Então, esse é um outro elemento, que é o elemento de ligação rígida, que a gente transforma a rótula num engaste, enfim, e aí a gente pode usar esse elemento tanto na base do pilar, como entre as barras também. A gente consegue enrijecer a ligação, por exemplo, entre a pilar e a viga. Então, agora a gente tem um porte com todas as ligações rígidas. Ele é uma estrutura, essa é uma estrutura estável, mas a gente percebe que o comportamento é totalmente diferente. A gente consegue visualizar a transmissão de momento, que é o giro da ligação, enfim, e uma série de outras características. E de uma forma bem direta, né? A gente não precisa muito esforço para visualizar isso tudo. E aí que a gente vê a diferença de uma ligação rígida para uma ligação rotulada na base do pilar, enfim. E você vai alterando essa estrutura a qualquer momento e aplicando carregamentos e vendo o que acontece a partir do momento que você altera a estrutura. Aqui as duas ligações rotuladas na base. Agora eu vou tirar mais uma ligação rígida, a gente vai ficar com apenas uma ligação rígida nessa estrutura. Ainda assim é uma estrutura estável.
e a hora que a gente tira a última ligação, a gente percebe que a gente volta àquela configuração inicial, então qualquer carga que a gente aplicar aí, essa estrutura não fica de pé, todas as ligações estão rotuladas. Então, a gente consegue perceber que um simples pórtico plano, uma estrutura muito simples, a quantidade de fenômenos físicos que a gente consegue visualizar e entender ali, mesmo sendo uma estrutura simples, uma estrutura plana. Essa aqui foi a primeira apresentação do MOLA que eu fiz. Isso foi o trabalho de conclusão desse curso de especialização, que eu comentei no início, com o Class. Se vocês perceberem, nem existia aquela ligação de base ainda, que é a fundação ali. Eu ligava a molinha direto na chapa de aço, e aquilo não era nem uma rótula, nem um engaste, enfim. Isso foi logo no início da ideia, essa foi a primeira estrutura que eu montei com o MOLA, e era o trabalho final de conclusão do curso. A gente precisava apresentar o projeto de um edifício comercial, com pré-dimensionamento de estruturas e uma série de outras coisas, e era um curso voltado para arquitetos, era um curso de estruturas para arquitetos. Era financiado pela Uzi Minas, enfim. E aí, esse foi o projeto que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi no trabalho final, e eu consegui reproduzir como o sistema estrutural que eu pensei para aquela edificação funcionava. Tinha o núcleo central todo contraventado, e eu consegui mostrar como a estrutura funcionava ali, através do modelo, e apresentei todas as outras informações que eram necessárias para a conclusão desse trabalho. E aí um dos professores, o professor Luiz Fernando Loureiro, estava presente na avaliação desse trabalho, dessa conclusão de curso lá. Ele me convidou para fazer o mestrado em estruturas na engenharia civil lá na UFOP. E foi quando eu aceitei o desafio de fazer o mestrado em estruturas, morri de medo, porque falei, putz, onde é que eu estou me metendo? E aí, mestrado em estruturas de aço, bem específico. E, enfim, eu aceitei o desafio com a condição de estudar o MOLA. Então, a minha pesquisa foi a validação do modelo. A gente sabia que aquele comportamento que a gente via ali era similar a uma estrutura real, mas a gente queria saber até que ponto podia confiar realmente no modelo. Então, a gente fez uma comparação do comportamento do modelo físico com estruturas reais simuladas num software. Então, a gente basicamente comparou a deformada das estruturas. A gente montava uma estrutura, aplicava o carregamento, registrava a deformada dessa estrutura, fazia a simulação de uma estrutura real no software e depois comparava esse resultado para saber se era similar ou não. E a gente fez mais de 40 ensaios diferentes, com sistemas estruturais diferentes, mudando as condições de contorno, desde elementos isolados, como pilares, vigas, enfim, passando por estruturas planas, estruturas espaciais e coisas mais complexas. Aqui são algumas imagens desse processo de validação do modelo. Aí vocês conseguem perceber que o comportamento é muito similar, a proporção das deformações e deslocamentos é muito parecido. Aqui já são estruturas espaciais, comportamento global, enfim. E nem era necessário tanta precisão assim, né? A gente está falando de análise de comportamento, análise qualitativa de estruturas. Além disso, a gente queria mostrar a versatilidade que o modelo tinha. Então, parte da pesquisa foi mostrar que com as mesmas peças a gente conseguia montar sistemas estruturais diferentes, né? E aqui a gente pegou algumas obras reais que têm a estrutura como destaque para poder mostrar como a gente conseguia reproduzir através do modelo físico essas edificações, enfim, pontes, edifícios, uma série de outros sistemas diferentes. E na maioria das vezes, estruturas que parecem muito complexas, na hora que você monta e entende como a estrutura funciona, o princípio estrutural delas é muito simples, na verdade, a grande maioria. E é muito legal a gente perceber isso. Esse aqui é um outro vídeo que mostra como funciona uma treliça, que eu acho muito legal. A gente tem essa estrutura, esse vídeo foi feito com base num exemplo do livro do Yopanan. Enfim, a gente aplica uma carga vertical, os nós se afastam, a gente vai botar uma barra ali embaixo que vai impedir que aqueles nós se afastem. Então a gente sabe que essa peça está tracionada, e a gente criou uma treliça mais simples que a gente pode ter, que é um triângulo. Quando a gente repete essa estrutura uma do lado da outra e tira aquele pilar central, a gente observa o oposto lá em cima. Os nós se aproximam. Então, a gente vai usar uma barra para impedir que isso aconteça, ou seja, a barra vai estar comprimida, e a gente pode tirar aquele pilar central, e a gente criou uma treliça maior, vencendo um vão maior, criando 3 triângulos. Então, é um exemplo também muito simples e muito rápido que a gente consegue mostrar como a estrutura funciona. Isso aqui é uma das aulas desse curso de especialização, chamava SEACOM. Foi a 3ª edição e a última, infelizmente, esse curso não existe mais. Esse aqui é um brinquedo que um dos professores usava em sala de aula
para simular um processo de uma construção industrializada. Então, a gente tinha que fazer o projeto em cima da quantidade de peças do brinquedo, a gente tinha que listar o material, e a gente tinha que ir lá com o professor comprar a estrutura. Então, a gente tinha que chegar ao professor, eu quero comprar tantas barras desse tamanho, tantas ligações, essa é a minha lista de material, então tinha que estar tudo certo, se tivesse alguma coisa faltando, você não ia conseguir montar a estrutura. E as equipes trocavam de projetos. Então, o projeto que eu fiz, eu passo para outra equipe e a outra equipe monta a estrutura. E ela tem que conseguir montar aquela estrutura sem conversar com ninguém que projetou aquela edificação, aquela estrutura, tipo, só com base nos desenhos. Então, era um exercício também de representação, de leitura de projeto, enfim, muito interessante. E, sem dúvida, isso aqui me estimulou a pensar no Mola, a criar o Mola e estar aqui hoje. E aí, uma das disciplinas desse curso era a gente tinha que fazer um projeto para uma lanchonete, uma cobertura para uma lanchonete que tinha na universidade. Então, a equipe que eu estava trabalhando, a gente pensou numa grande cobertura, suspensa por uns arcos treliçados. Era essa cara que a gente queria dar para o projeto. E eu fiquei incomodado de estar projetando uma coisa que eu não sabia como funcionava. Eu comecei a me perguntar, mas por que o arco treliçado é desse jeito, né? Por que esse tanto de barra, enfim. E aí eu comecei a fazer alguns testes em casa, por conta própria, com peças de madeira. Comprei umas barrinhas de madeira, cortei, colei os ímãs na ponta e comecei a montar esse arco treliçado. E a experiência foi muito legal. Eu fiz isso em casa, tipo, era uma necessidade pessoal de entender o que eu estava vendo em sala de aula. E a experiência foi tão boa que eu entendi como a estrutura funcionava como um todo, mas eu comecei a me perguntar, beleza, mas o que será que está acontecendo em cada elemento? Quem está comprimido, quem está tracionado, o que está acontecendo ali dentro? E aí eu não conseguia ver nada com as peças de madeira, porque eram muito rígidas, e aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que testar outros materiais para poder visualizar isso tudo. Aí eu fiz teste com plástico, borracha, arame, espetinho de churrasco, cotonete, tudo que passava na minha frente eu ia testando, tudo que era material, para ver se eu chegava no material que permitisse essa visualização. Até chegar na mola, que foi o material que resolveu os problemas e que hoje dá nome para o produto, porque a grande sacada é você usar a mola como elemento de barra da estrutura. E aí eu estou falando isso porque aconteceu um caso curioso nesse processo, que nem sempre a resposta para os nossos problemas está onde a gente está procurando. Às vezes o nosso problema está resolvido ali do lado ou em outra área de conhecimento e a gente precisa estar atento a isso. Eu passei o dia inteiro trabalhando com os tubos de plástico e já era de noite, enfim, lá em Belo Horizonte, fui tomar banho, meu chuveiro elétrico estava queimado e eu precisei trocar a resistência do chuveiro. Foi assim que eu percebi que usar uma mola poderia ser uma solução interessante. E eu não estou falando isso como algo mágico ou algo especial, de aconteceu. Não, é muito mais você trabalhar bastante numa coisa, testar várias vezes e estar preparado para perceber essas coisas. Muito mais do que algo especial. E na engenharia comum a gente vê soluções da natureza que a gente usa para resolver problemas estruturais, né? Então são soluções que estão em outro lugar que a gente consegue adaptar para um projeto, por exemplo. Então, acho muito importante a gente estar atento, realmente, às coisas ao nosso redor. Eu acho que não só para problemas estruturais, mas eu acho que qualquer problema na vida, enfim. E aí, como a forma é importante para dar rigidez para as estruturas, enfim, em outros objetos ou em outras soluções. Corpo humano, nosso corpo é uma estrutura, são imagens do Calatrava, enfim, e usa o nosso corpo como analogia para definir algumas formas e soluções de projetos estruturais, soluções estruturais. Eu acho que isso é muito importante nesse processo todo de criação. E aqui é um resumo desse caminho até chegar na mola, enfim. E aí da mola só tinha as barras e as ligações com as esferas, não tinha mais nada. E aí comecei a me perguntar, bem, mas se eu quiser simular uma ligação rígida? E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia fazer essas outras peças, esses outros elementos e tal. E o grande desafio disso tudo é fazer o modelo mais simples possível, com a menor variedade de peças possível, mas que seja fiel a uma estrutura real, em termos de comportamento, e que seja versátil, que você possa montar várias estruturas diferentes. Então, daí veio a ligação rígida, a ligação de base,
ligação de viga contínua, contraventamentos, lajes, etc. E aí, um pouco do que já foi comentado pela Maluz do financiamento coletivo, que é uma coisa relativamente nova e que faz parte da história desse projeto. Depois que eu terminei o mestrado lá na UFOP, eu apresentei essa pesquisa em alguns congressos, tanto no Brasil como no exterior, de validação do Mola. E depois de um congresso em Portugal, eu comecei a receber mensagens de várias pessoas de países diferentes, com solicitações diferentes, querendo comprar um kit de peças do modelo. Até então, o Mola era um sistema como um todo, ele não era um produto específico, e daí surgiu a ideia de criar um kit de peças para que as pessoas pudessem, enfim, utilizar o modelo. E daí surgiu a ideia do primeiro kit, o kit Mola 1. E a ideia do kit é um livro de estruturas, todo ilustrado com imagens do modelo, e um conjunto de peças que você consegue montar e testar por conta própria tudo que está ali. E aí eu continuava recebendo mensagens de várias pessoas de países diferentes, e eu não conseguia produzir uma quantidade pequena de kits. Era inviável produzir, entregar e tornar viável o modelo através de uma produção em baixa escala. Eu precisava de escala para tornar aquilo viável. E aí eu precisava de grana na época e tempo para poder tocar o projeto, e enfim. E eu não tinha nenhum dos dois, trabalhava, horário comercial, era difícil visitar um fornecedor, enfim. E daí surgiu, depois de vários anos tentando investimento, eu comecei a correr atrás de investidores, conversei com grandes empresas, apresentei o projeto várias vezes, mas não fui bem sucedido nessa parte de arrecadar fundos para o projeto, até que surgiu a ideia de fazer uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo. A gente usou o Catarse para lançar o primeiro kit. A gente fez isso em setembro de 2014. Então, a ideia era fazer uma tiragem piloto do modelo, e para isso a gente precisava de 50 mil reais para fazer em torno de 150 kits, e a gente tinha 45 dias para arrecadar esse valor. A gente lançou dia 1º de setembro de 2014, a gente bateu a meta no terceiro dia de campanha no ar, com 11 dias era a maior campanha do Brasil, e a gente finalizou com uma meta, um valor arrecadado mais de 600 mil reais para o projeto. Isso deu 1.200% da meta que a gente tinha estipulado lá no início. E foi um resultado incrível, tipo, bem maior do que os sonhos que eu tinha para o projeto. Aqui, para vocês terem ideia, a gente recebeu apoio de mais de 1.500 pessoas e instituições, enfim, de 30 países diferentes apoiaram a campanha. E, putz, a gente tinha planejado em fazer 150 kits. E no final das contas, a gente entregou mais de 1.600 unidades. Então, foi um desafio gigante, depois desse projeto, depois da campanha, cumprir com tudo aquilo que a gente tinha prometido, né? E aí, depois que a gente começou a entregar as recompensas, a gente percebeu que o financiamento coletivo ele vai muito além do valor que é arrecadado, muito além do dinheiro, né? É claro, é importante para que o projeto aconteça, mas a comunidade que se cria em torno do projeto é muito legal. É muito legal ver isso, que as pessoas realmente participam do projeto e elas fazem parte da história daquele, no caso aqui do Mola, né? Então, são as pessoas que realmente fizeram isso acontecer e deram suporte para isso. E depois que a gente começou a enviar os kits para os apoiadores, a gente começou a perceber isso, porque as pessoas começaram a compartilhar como ela recebeu o kit em casa, o que ela estava montando, e várias coisas diferentes começaram a ser criadas a partir do modelo. Às vezes é uma aula numa universidade, às vezes é só uma brincadeira, às vezes é um escritório de engenharia, enfim. Várias aplicações diferentes e as pessoas compartilhando isso, como a pessoa recebeu, abrindo a caixa. Aqui, se eu não me engano, é o Gabriel que está presente aqui, que eu vi o nome dele. Eu acho que depois ele pode até confirmar. Mas aí ele já criou essa estrutura aí que a gente nunca tinha pensado, enfim. As pessoas começam a criar várias outras coisas. É muito legal ver como as pessoas pensam diferente, enfim. E aqui é uma universidade, isso é do professor Zacarias. E aí tem Homem de Ferro, tem até cachorro usando mola, tem, se a gente procurar na internet. Enfim. Então, ó, esse é um escritório de arquitetura, esse é um outro escritório de engenharia. Então, tem várias aplicações diferentes. Isso, claro, logo no início, quando a gente começou a mandar os primeiros kits, né?
Hoje a gente tem muito mais informação e pessoas de todas as idades usando o modelo e aprendendo estruturas de uma forma fácil, de uma forma divertida e totalmente lúdica de aprender o comportamento de estruturas. Além de receber o produto como recompensa, a gente tem o nome também dos apoiadores no manual do kit, então isso é uma forma de retribuir o apoio dessas pessoas. Então tem o nome de todo mundo lá no manual do kit. Essa aqui é uma das atividades que a gente começou a fazer logo depois da campanha, que são workshops em universidades, são aulas práticas usando o modelo. Então, a gente tem um roteiro que a gente segue, a gente usa como base o que está no manual do kit, e a gente consegue, a partir da base do manual, seguir por uma série de sistemas estruturais diferentes e apresentar uma série de conceitos através de uma atividade mão na massa, onde as pessoas montam as estruturas e aprendem com as próprias mãos. Então, essa é a ideia do workshop. Aqui a gente tinha, na época, só o Mola 1, então a gente estava limitado às possibilidades do modelo, né? Isso aqui é na Universidade Federal do Paraná, com os alunos e professores, os alunos lá do PET, da Engenharia Civil, do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná. Isso aqui é um professor aqui em São Paulo que dá aula de física usando o modelo, então uma outra aplicação também, mas já é uma aula em uma escola, enfim, não é uma universidade. E aí começaram a surgir uma série de outros tipos de aplicação, uma delas é a competição, que é uma atividade muito interessante, que você consegue reunir estudantes de cursos diferentes, como Engenharia Civil e Arquitetura, por exemplo. Isso aqui na Federal Juiz de Fora, eles fizeram a primeira competição com mola, e é uma atividade muito legal, bem divertida, onde eles aprendem estrutura através de vários desafios que eles têm que passar até chegar na parte final da competição, é muito legal. Normalmente acontece durante um dia inteiro, então é bem interessante. Só seguindo um pouco na história, logo depois, em 2016, a gente lançou o Mola 2 e 2 acessórios, que são as barras reguláveis e umas ligações que são mais leves, enfim, são acessórios que podem ser usados com o modelo. O Mola 2 é um outro kit que tem peças diferentes, você monta estruturas diferentes, mas eles são 100% compatíveis. Você pode juntar os kits e montar outras estruturas. Isso aqui são as barras de comprimento regulável, é uma peça super versátil que permite muitas possibilidades, porque você consegue mudar o comprimento da barra a qualquer momento. Você pode ter uma barra um pouco maior, um pouco menor, enfim, você altera de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua criatividade do que você está montando. Então, essa é uma peça especial, é um acessório. A gente tem as ligações leves também para estruturas especiais, vãos muito grandes, estruturas muito altas, enfim. Aí, a gente tinha praticamente 1 ano e meio de operação da empresa, não tinha recurso para lançar produto novo nenhum, e aí a gente foi de novo para o financiamento coletivo, primeiro, porque a gente precisava do recurso, e a gente queria também abrir a possibilidade para as pessoas que apoiaram na primeira campanha serem os primeiros a participarem novamente do projeto e terem acesso às novidades do produto, né? Então, a gente lançou uma outra campanha de financiamento coletivo para viabilizar a produção desses 3 novos produtos, e a gente botou uma meta bem mais ousada, que foi similar ao que a gente produziu de kit na primeira campanha. Então, essa era a meta inicial de R$350 mil, e a gente tinha 39 dias para arrecadar esse valor. E a gente bateu a meta com 8 dias de campanha, então com 8 dias a gente já tinha arrecadado o valor que a gente precisava, e a gente finalizou com o dobro do que era a meta inicial. Então, novamente, foi um resultado incrível. Dessa vez a gente teve o apoio de 35 países, então 5 países a mais do que na primeira campanha. E uma quantidade de kits similar à outra campanha. E aí é importante falar também que todo manual que a gente escreve tem a participação de profissionais da área, e, enfim, tanto do mercado quanto do meio acadêmico. Então, tanto no Mola 1 eu tive a participação do Iopanã e da Mel, né? E no Mola 2 e Mola 3 a participação do Iopanã e do professor Lindenberg, que é professor da Poli, dá aula de estruturas há mais de 40 anos lá na Poli. E é um período onde eu aprendo muito sobre estruturas, porque a gente discute desde os exemplos mais simples e como a gente vai montar esses sistemas estruturais, como a gente vai apresentar esses conceitos. É um período muito interessante e é bem detalhado como é que a gente vai mostrar isso tudo.
E aqui é uma das imagens do manual, só para vocês terem uma ideia, quem ainda não teve contato com o modelo. Isso aqui é um dos exemplos das estruturas do Mola 2. Então, ele é todo ilustrado com fotos, você pode seguir o passo a passo ali das imagens e ir montando as estruturas. Mais uma vez, o nome de todo mundo no manual, enfim, isso faz parte já de praxe dos nossos projetos de financiamento coletivo. E aí a gente começou a perceber uma série de publicações e coisas muito interessantes acontecendo, que era sempre um orgulho ver isso tudo e a gente ficar muito feliz, porque são sites super reconhecidos no mundo inteiro, relacionados a design, relacionados à arquitetura, engenharia, enfim. A Wired, por exemplo, falando sobre a qualidade do produto em si, muito mais do que comportamento de estruturas. A ArcDaily, que é o maior canal de arquitetura do mundo, eles são parceiros do Mola no Mola 2 e no Mola 3, parceiros de mídia, tem a logo deles na caixa do produto, como apoiadores, enfim. E aí isso tudo aconteceu de uma forma meio que orgânica, as pessoas compartilhando, enfim. A Arup é um dos escritórios mais famosos de engenharia no mundo. Eles fazem projetos do Norman Foster, Renzo Piano, enfim, e companhia. E eles são apoiadores da campanha do Mola 2. Então, no financiamento coletivo no Brasil. Então, é muito legal ver também os profissionais reconhecidos no mercado, tipo, valorizando o produto e vendo o potencial que o modelo tem. A gente já mandou kit para o escritório deles de Londres e de Hong Kong também. Essa é outra empresa no Reino Unido, que também já comprou todos os kits. A gente já enviou os kits para lá para o escritório deles, enfim. Aí, em 2017, se eu não me engano, a gente recebeu o contato da professora Tal Cohen, do MIT, interessada em usar os kits para as aulas de estrutura, porque, segundo ela, as aulas no MIT são muito tradicionais e eles queriam alguma coisa mais mão na massa, que estimulasse os alunos, enfim, fosse mais interessante, não fosse tão abstrato. E aí a gente começou uma relação de contato com eles lá. Então, desde 2017, eles já têm os kits disponíveis. Eles já fizeram várias compras, inclusive, ano passado, eles fecharam o último pedido deles para o curso de mestrado em engenharia do MIT usando Mola. Então, tipo, é uma ferramenta que você pode ser usada tanto para um aluno que está entrando, que é novato no assunto, que vai aprender os conceitos, ou para pessoas que já têm conhecimento mais aprofundado, mas que podem fazer uma série de análises de estruturas através do modelo físico, que é uma percepção totalmente diferente do que uma análise, enfim, numa tela ou um desenho no papel, enfim. Isso aqui é uma das vezes que eu tive lá, já tive lá 2 vezes para falar do Mola, enfim. Foi também um momento muito importante e que a gente fica muito feliz de acontecer, de ver acontecendo. Isso aqui é um trabalho feito lá dentro, é uma pesquisa muito simples, é um trabalho muito simples, mas muito interessante. Eles simularam um pórtico de uma mesa vibratória, mudando a frequência, mudando as características do movimento. Eles encontraram alguns valores relacionados ao comportamento do modelo físico para poder fazer algumas contas e umas análises numéricas. E depois eles compararam o resultado da análise numérica com a experimental. Enfim, isso já foi coisas que foram desenvolvidas dentro da instituição. Então, tem várias aplicações diferentes que são criadas por quem está usando, né? Isso a gente vê muito. Isso é uma outra aplicação também, eles têm umas atividades, tipo um summer camp, onde eles apresentam os cursos, apresentam as profissões, e eles usaram Mola também para esse tipo de aplicação. Isso aqui é uma empresa no Canadá que fabrica mesas vibratórias, e eles fazem vários exemplos de estruturas. Então, aqui a gente tem uma estrutura, um comportamento com frequências diferentes de movimento, aí você percebe que a estrutura se comporta totalmente diferente quando você muda essa frequência do movimento. Então, como que a frequência vai interferir em estruturas muito baixas ou estruturas muito altas, né? Dependendo da frequência, uma estrutura muito alta não vai causar tanto problema assim. Então, é muito legal a gente ver esses exemplos muito simples que são mostrados. Por exemplo, aqui é uma estrutura, uma frequência, a estrutura praticamente não apresenta nenhum tipo de deformação. Se a gente mudar a frequência natural dessa edificação com uma carga, alguma coisa, a gente percebe o comportamento totalmente diferente. Outro exemplo muito legal. Isso aqui é um engenheiro no México, da Gerdau, enfim.
Ele pegou a mesma estrutura e, mudando as condições de contorno e o sistema de travamento dessa estrutura, a gente percebe comportamentos totalmente diferentes. E aí, mais uma vez, estudo qualitativo, né? Análise de comportamento, mas é muito interessante a gente perceber isso e ver os pontos fracos de uma estrutura, quais são as fragilidades e os movimentos onde estão mais acentuados, enfim. E a gente consegue perceber de uma forma muito clara. E são vídeos bem feitos, é bem legal o trabalho que eles divulgaram. E a gente consegue analisar a estrutura não só como comportamento como um todo, mas se a gente olhar mais de perto, a gente consegue perceber também o que acontece em cada barra, enfim. Esse é um outro tipo de apresentação que é muito interessante. Então, durante a história, a gente tinha basicamente essa sequência, né? Mola 1, Mola 2 e os acessórios. Isso aqui são algumas imagens que a gente fez para um concurso do Museu da Casa Brasileira de Design. Vocês podem ter uma ideia melhor do que é o kit, da proporção que ele tem. E aqui, mais uma vez, obras reais que a gente tentou simular e mostrar com modelos. Isso é uma obra do Renzo Piano, a casa do Hélio Olga, aqui em São Paulo. Então, a gente pegou várias obras existentes para mostrar como a gente consegue reproduzir com modelo. Isso aqui é uma geodésica na Dinamarca, enfim, e por aí vai embora. E aí a gente vê aqui, por exemplo, a possibilidade que as barras reguláveis permitem, né? A gente consegue ajustar o comprimento dessas barras para poder gerar esse tipo de forma, enfim, e outras soluções com o modelo. Até que em 2019 a gente lançou o nosso terceiro kit, que tem como elemento principal e novidade os elementos de cabos, né? Então você consegue simular e mostrar estruturas de cabos. Esse aqui é o kit, a caixa é sempre do mesmo tamanho, as peças são diferentes, mas eles são 100% compatíveis, como eu falei anteriormente. E aí, com o Mola 3, a gente consegue analisar o comportamento de cabo, as funiculares de cabo a partir dos carregamentos. Então, é uma análise muito simples, mas que você consegue visualizar e entender na hora como é que esse tipo de estrutura funciona. E aí, vigas de cabos, enfim, estruturas de tensegrity, por exemplo, que é uma estrutura muito complexa, muito difícil de se entender, e quando você monta ela através do modelo físico, fica muito mais claro como é que esse tipo de estrutura funciona. Enfim, até estruturas de pontes estaiadas, ponte pence, malha de cabos e uma série de outras coisas que você consegue criar com esses elementos. E até processo de form finding, que era o que o Gaudí usava para construir, para desenvolver os projetos da Sagrada Família, por exemplo, onde você usa a analogia do cabo com os arcos. Então, você consegue, a partir do comportamento dos cabos, inverter essa imagem e achar ali a forma ideal para aquela estrutura funcionar, a compressão com elementos rígidos, né? Então, esse também é um exercício que vem no manual, para a pessoa poder fazer análise e experimentar algum processo de form finding também. Aqui é imagens do Mola 3. E aí, pela primeira vez, a gente lançou uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo, numa plataforma internacional. Até então, a gente tinha lançado no Catarse, que é um site brasileiro, e a gente lançou num site americano, que tem uma abrangência muito maior fora do país. Então, nosso objetivo era alcançar mais pessoas de outros países. E aí, putz, a gente lançou com uma meta de arrecadar $100 mil para produzir o Mola 3, para financiar a produção desse kit. E a gente bateu a meta com menos de 8 horas de campanha, então foi o resultado mais incrível assim até hoje. Com 7 horas e meia a gente já tinha arrecadado os $100 mil e a gente finalizou com mais de $300 mil arrecadados para essa campanha do Mola 3. Isso aqui é um dos exemplos do manual, onde a gente explica sobre pontes pence, e aí tem um passo a passo de como é que monta, e você consegue perceber como essas estruturas funcionam. E aqui são algumas obras reais que a gente já montou utilizando os 3 kits juntos, né? Essa obra Lisboa, esse é um aeroporto no Reino Unido, o projeto Norman Foster. Esse aqui é um outro projeto deles também, da Renault. Simulando aí a ponte de Sydney, enfim. Aqui já são algumas imagens mais recentes de atividades que estão sendo feitas em várias universidades e pessoas que estão usando o modelo. Esse aqui é também uma outra feira, essa é uma universidade na Croácia,
onde eles usam mola com mesas vibratórias também, e a gente consegue perceber que as crianças ficam fissuradas ali no modelo e poder visualizar isso tudo, né? É bem diferente do que a gente vê no dia a dia, numa edificação real. E o interessante do Mola é que você consegue testar, experimentar da forma que quiser, e se as coisas não derem certo, não tem problema. Essa é a hora de errar e aprender com as experiências, né? De tentativa e erro, enfim. E uma série de outras habilidades que são importantes para o engenheiro, para o arquiteto, enfim. Isso aqui um dos engenheiros da Arup, daquele escritório de engenharia que eu comentei anteriormente. Eles tiveram, durante a Covid, agora, no 2019, 2020, na verdade, ano passado, um lockdown project, que eles chamam internamente dentro da Arup. E o engenheiro Mark, ele criou uma mesa vibratória de Lego para simular uma estrutura com mola. Então, foi uma atividade muito legal e ele compartilhou isso, mostrando os kits da Lego que ele comprou para poder fazer a mesa vibratória. Então, ele criou uma mesa vibratória para poder simular uma análise dinâmica com as estruturas do Mola 2. Então, um projeto muito interessante. Isso aqui é do engenheiro Ricardo. Ele trabalha com a filha dele para desenvolver vários vídeos sobre comportamento de estruturas, e ele fez uma edição muito legal, onde ele adicionou os gráficos de momento fletor em cima da apresentação do modelo físico, e fica muito claro a gente visualizar isso. Então, o artifício que ele usa aqui ficou muito interessante. Isso é uma coisa mais recente também, que pode ser aplicado dentro de sala de aula, enfim. E a filha dele está sempre presente aí nas atividades, não só com mola, mas uma série de outros vídeos que ele faz, todos relacionados a comportamento e estruturas de uma forma bem prática, bem didática, enfim. A gente fez uma parceria com a ABS em 2019, Associação Brasileira de Engenharia Estrutural, e a gente criou o primeiro desafio ABS Mola, que é uma competição de estudantes, com foco em comportamento de estruturas, e, enfim, é uma competição com tudo que tem direito, né? Uma competição que a gente tem troféu, tem medalha, premiação em dinheiro, enfim. A gente teve 22 equipes de várias universidades diferentes, de 5 estados diferentes. Eles vieram até São Paulo para participar dessa competição. E aqui a gente tinha equipes de 4 alunos que poderiam ser compostas por estudantes de engenharia e arquitetura. A gente até estimulava que isso acontecesse, né? Para a gente ter pessoas de diferentes, tanto diferentes etapas durante o curso, mas diferentes cursos, unindo um pouco a engenharia com a arquitetura. Então, é uma competição muito interessante, acontece durante um dia inteiro, e eles passam por vários desafios, desde testes teóricos, coisas muito simples, mas que tudo tem pontuação para que a equipe continue na competição, até testes práticos de montar uma estrutura, de desmontar uma estrutura, de fazer um vão para vencer um vão de uma ponte, por exemplo. Tem várias etapas, vários desafios dentro da competição, e as equipes trabalham ao mesmo tempo. Então, tem tempo também, você tem que ser rápido, mas você tem que fazer certo. Enfim, e a equipe tem que trabalhar junto. É bem divertido, é muito interessante, e os alunos se engajam muito com o tema, com o assunto que é estruturas, né? Até chegar na fase final da competição, aqui só 4 equipes chegaram até o final, e a última etapa era quem montava a estrutura mais alta, utilizando as mesmas peças. Além de estrutura mais alta, ela precisava também resistir a uma vibração que a gente provocava nessas bases onde as estruturas estão montadas. Então, era um desafio grande para eles. Foi muito legal perceber que, eles arrumaram soluções estruturais diferentes para aquela estrutura, e a gente percebeu que os alunos treinaram muito. Depois a gente soube que eles passaram semanas treinando para a competição, estudando. Então, eles começaram a aprender a estrutura lá atrás, antes mesmo da competição começar. E isso foi muito legal a gente ver que estava todo mundo lá envolvido. Aqui a equipe da ABS, com os troféus. Enfim,
premiação em dinheiro, a gente tem o patrocínio da Arcelor, da Gerdau, da TQS, várias empresas apoiando também a iniciativa. Então, depois a gente vê o rosto de todo mundo, o pessoal ficou muito empolgado, é uma atividade muito interessante, seja para um curso de arquitetura ou de engenharia. Eu acho que é muito valioso e é um jeito muito divertido que engaja todo mundo e que, putz, a gente fala de um assunto que normalmente o pessoal não tem muita vontade de aprofundar, muita gente foge do assunto, enfim. E a gente está sempre pensando em formas mais fáceis de lidar com isso e apresentar esses conceitos. Esse aqui é um caso muito legal. A gente recebeu o convite da Icon Engenharia e da Gesto Arquitetura, que é o escritório aqui em São Paulo, do Massafume, enfim, para participar de um projeto real de uma ponte, é uma passarela pêncil, na verdade, e usar o Mola como ferramenta de design para um projeto real. Então, a gente estava junto dentro do escritório, junto com o escritório de arquitetura e de engenharia, uma equipe toda trabalhando em conjunto, coisa que é muito difícil da gente ver hoje no Brasil, e usando o Mola como uma ferramenta de design. Então, ali eles puderam ter ideia de uma série de características da estrutura, essa é a arquiteta sócia do escritório também, enfim, uma série de características de comportamento de estrutura que ajudaram a definir vários detalhes do projeto numa fase inicial onde você não precisa gastar muita energia para chegar a uma determinada conclusão. Você consegue ali no processo inicial já tomar uma série de decisões que a princípio são qualitativas, mas que vão refletir diretamente no custo da obra, enfim, na solução que é utilizada, até no tempo de você chegar lá na frente e ter que voltar, enfim. Então foi uma atividade muito interessante de poder usar o Mola com uma aplicação que não é especificamente na educação, mas é mais como uma ferramenta de experimentação de design para uma obra real. Então, esse é um caso muito legal e que está totalmente relacionado ao projeto arquitetônico inicialmente, né? Claro, você tem uma série de soluções de estruturas que já estão sendo pensadas, mas que poderia ser feito muito fácil dentro do escritório de arquitetura, você poder usar a ferramenta para experimentar alguma coisa antes de tomar a decisão de que sistema estrutural você vai usar para aquele projeto, por exemplo. Então, essa é uma atividade que pode ser aplicada numa aula de arquitetura, numa aula de projeto, que eu acho que seria muito interessante. Eu costumo dizer, é como se você fizesse um croquis real da sua edificação, né? Um croquis físico. Você monta aquela estrutura na hora, põe uma peça ali, percebe como aquilo funciona. Ah, não, isso aqui ficou muito instável, talvez a gente precise ter um tirante aqui ou estabilizar a estrutura de alguma forma. Então, você consegue experimentar ali na hora e a gente pode pensar no Mola dessa forma, por exemplo, para a gente ter um laboratório de projetos dentro da universidade, enfim. Isso aqui é uma apresentação que eu tive a oportunidade de fazer para o escritório do Norman Foster. Então, a gente eram 15 arquitetos e eu consegui apresentar o projeto, o modelo, as soluções que a gente tem, e eu consegui montar ali do lado direito, vocês podem ver, eu montei a estrutura do HSBC, que é projeto deles, em Hong Kong, e eu simulei como aquela edificação funciona, e eu montei na hora ali, ao vivo, para todo mundo. Foi muito interessante, eles ficaram encantados com a ideia de você poder simular a estrutura a qualquer momento, e a gente está conversando agora para, quem sabe, em breve, eles terem também os kits disponíveis como ferramenta de design. Então, putz, para mim sempre foi uma referência aos projetos do Norman Foster, do escritório, enfim, e ter essa oportunidade é muito legal, e a gente percebe quando essas empresas e esses profissionais percebem o valor numa determinada ferramenta. Agora são atividades mais recentes de atividades híbridas que têm acontecido, e eu acho que é legal a gente levantar isso agora nessa realidade. Enfim, isso aqui na Universidade Federal do Ceará, os alunos da engenharia, da Semana da Engenharia, eles fizeram uma competição híbrida, online e presencial, e eles arrumaram um espaço dentro do Sinduscom para poder fazer a competição. Então, as equipes ficavam em mesas separadas, às vezes até em ambientes diferentes, mas eles tinham câmera em todos os lugares e eles conseguiram transmitir isso ao vivo, e os outros alunos estavam acompanhando isso de casa. Eu estava em Belém, por exemplo, na casa da minha mãe, e participei da competição lá,
através de uma apresentação online, enfim, foi muito legal. E eles conseguiram mesmo, dentro dessa situação, criar esse ambiente para poder engajar os alunos, enfim. E aqui era essa era a final da competição, foi ao vivo para todo mundo, foi muito legal. Isso aqui já é uma aula que eu fiz com o professor Jorge Bernabeu, da Politécnica de Madrid, que foi uma aula híbrida também. Parte dos alunos estava presente em sala de aula e uma parte em casa, assistindo online. E eles estavam estudando o trabalho do Buckminster Fuller. Então, a gente falou de geodésicas e tensegrity. Então, foi uma participação online para os alunos que estavam lá presentes. A gente falou de geodésicas e, para isso, eu usei exemplos que começam no Mola 1, e aí para mostrar para vocês também como a gente consegue unir os kits para criar outras coisas. São exemplos que começam no Mola 1, falando sobre a estabilidade dos triângulos, enfim, passando por um exemplo do Mola 2, que é uma geodésica, você consegue montar um icosaedro, por exemplo, que é o poliedro mais usado para você criar geodésicas, né? E aí, a partir do icosaedro, a gente construiu uma geodésica do icosaedro de frequência 2, com mais barras, e a gente usou um site na internet que calcula, tem um calculador de geodésicas, enfim, chama Desert Domes. E aí você joga lá o diâmetro que você precisa, algumas informações sobre a estrutura, e ele te dá uma lista de quantidade de peças, comprimento, tipos de ligação que você vai precisar para montar aquela estrutura. A gente usou isso e as barras reguláveis para montar. Então, aqui a gente tem nessa imagem, por exemplo, uma geodésica do icosaedro frequência 1 e uma geodésica do icosaedro frequência 2. Então, a gente conseguiu mostrar isso ao vivo também para os alunos. Foi uma atividade muito legal. E a gente falou também de tensegrity, que é um outro sistema estrutural bem interessante. E esse aqui é um outro projeto de participação de atividades híbridas, que a gente fez uma parceria com a Universidade de Surrey, no Reino Unido. A gente criou uns kits especiais que a gente enviou para a universidade. Eram 50 kits, porque eram 50 alunos. Eles enviaram cada kit para cada aluno, para a casa dos alunos. Então, era uma atividade online, mas que eles tinham participação com o modelo físico em casa. Então, uma realidade bem diferente e muito interessante. E isso faz parte de um projeto que chama DAD Project, que significa Design, Assemble e Dismounted. Montagem, design, montagem e desmontagem de uma estrutura. Então, eles usaram Mola como ferramenta de design para criar diferentes estruturas, e eles compartilham o projeto dessa estrutura que eles criaram com outras equipes, até de outros países, e depois eles têm uma atividade presencial onde eles constroem essa estrutura numa escala real, com barras de aço e parafusos, enfim. Esse é um projeto que já acontece há alguns anos lá, mas pela primeira vez eles usaram o Mola como ferramenta na etapa de design dessas estruturas. Isso está acontecendo hoje, esse vídeo é de uma edição anterior, mas eles estão montando essas estruturas agora, nessa etapa de atividade híbrida online e presencial na Universidade de Surrey. Então, é uma outra atividade muito bacana que pode envolver também estudantes de arquitetura de uma forma muito simples, sem precisar ter aprofundamento na análise numéricas, mas ter uma percepção muito boa de como as estruturas funcionam, facilidade de montagem, como você pensa a montagem de uma estrutura, transporte, como você vai desmontar ela, enfim, tem uma série de características nesse projeto. Aqui é só para ter uma ideia da comparação entre as campanhas que a gente fez e a data, né? 2014, 2016 e 2019, quantidade de valor arrecadado, enfim, quantidade de apoiadores, e o ticket médio de apoio para cada apoiador que a gente recebeu. Hoje o Mola está em mais de 80 países, então é até difícil de acreditar. Eu fico lembrando lá do início, quando eu não conseguia nenhum investidor para o projeto, e muitas vezes eu falava, putz, esse negócio não vai dar certo, não vai para frente, eu acho que, sei lá, ou eu estou ficando louco, ou acho que ninguém dá valor nesse tipo de coisa, eu achava tão importante, mas
Depois disso tudo, a gente percebe uma aceitação muito grande, até de instituições super reconhecidas, então é muito legal a gente ver isso. E hoje, 80% do que a gente envia de kit é para fora do país, então 80% das vendas não acontecem no Brasil. Então, é também um resultado muito legal da gente ver acontecendo. A gente está trabalhando já no Mola 4, para ser lançado ano que vem, e vamos fazer de novo uma campanha de crowdfunding, para ter todo mundo participando novamente, enfim. E a gente precisa também da campanha para construir as ferramentas, tudo que é necessário para a gente poder produzir esse kit novo, com peças novas assim, e outras soluções. E aqui é só uma linha do tempo disso tudo, e aí é meio... A gente olha assim e fala, putz, tanta coisa aconteceu em pouco tempo, né? A gente tem 6 anos de empresa, e isso já aconteceu isso tudo, um resultado muito bom em cada um dos produtos, enfim. Mas é só para mostrar que essa parte em preto, essa linha do tempo, que é o tempo da empresa, ela é só a pontinha do processo todo, né? Eu comecei a trabalhar com Mola em 2004. Então, eu levei 10 anos para financiar o primeiro kit. 10 anos trabalhando com modelo, fazendo teste, experimentando, correndo atrás de investimento, validação no mestrado, enfim. Então, é para mostrar que putz, tem muito trabalho por trás e eu espero ter um slide mais para frente com essa linha do tempo, o dobro para cá, para esse lado em preto, sabe? Quero... Putz, tem muita coisa para fazer ainda. E, enfim, esse é um pouco da história, um pouco do que as pessoas estão fazendo. Agora a gente pode conversar com mais detalhes sobre algumas dúvidas, o que a gente pode pensar para uma aula de arquitetura. Enfim, tenho várias coisas em mente. O importante é falar que as coisas acontecem de forma muito pontual, não só em termos de países, mas instituições. Então, é um trabalho, um desafio muito difícil a gente entender qual é a melhor forma de ensinar. É muito complexo. Cada instituição funciona de um jeito, as aplicações são diferentes. Então, eu acho que a gente pode discutir uma série de coisas aqui e poder compartilhar também algumas coisas que eu penso sobre como aplicar o uso de modelos físicos em sala de aula. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todo mundo, aí, o convite, enfim, e estou à disposição. Vamos lá. Márcio, então, tá todo mundo aqui elogiando, falando. Tem várias mensagens para você no chat. Se você conseguir dar uma olhada agora, que eu sei que quando a gente apresenta, some tudo, né? Aqui no Zoom, mas essa experiência sua é incrível. Assim, a gente tem. Eu fico assustada com esse potencial, né? De uma atividade, de uma curiosidade que começou lá atrás, uma necessidade, né, sua, e esse potencial que tem desse elemento, dessa maquete, né, desse modelo, dessa forma de modelar que é tão simples, mas também que é tão versátil e é muito legal, assim, enfim. Acho que acho que vai ter várias pessoas querendo falar, conversar, mas eu fiquei impressionada, assim, que a repercussão é maior na área de engenharia, né, do que na arquitetura. Isso... Os engenheiros são mais curiosos. Será que os engenheiros... Aí a pergunta seria, será que, só para provocar o debate nessa, será que os engenheiros são mais curiosos para a questão estrutural do que a gente, como arquitetos? Tem vários pontos aí. Antes de começar, eu queria agradecer, não consegui ler tudo ainda aqui, mas já queria, primeiro, assim, já agradecer todo mundo pelas mensagens, fico muito feliz. Duas grandes amigas a Carol e a Eliana, que estão aqui hoje, que estudaram comigo no mestrado, enfim, são professoras, dão aula de estrutura, enfim, estou feliz de vê-las aqui também. Eu acho assim, a gente tem, como arquiteto, a gente tem essa necessidade de entender e a gente pensa diferente da engenharia. Isso é uma coisa que a gente presenciou muito lá na UFOP, eu acho que a Carol e a Eliana podem comentar também. A forma de pensar é um pouco diferente, enfim, são universos diferentes, e isso muda um pouco.
Mas o que eu tenho percebido, a grande maioria hoje de aplicação do MOLA são escolas de engenharia. A princípio, eu tinha na cabeça que os arquitetos tinham uma necessidade muito maior de entender as estruturas de uma forma qualitativa, mas, no final das contas, o pessoal da engenharia também, e muita gente que sabe calcular estruturas muito bem, mas que não tem essa visão. Então, eu acho que essa é uma necessidade tanto da engenharia como da arquitetura. E, enfim, talvez tenha até mais aplicações num curso de engenharia do que no curso de arquitetura. Eu acho que, por conta disso, a gente tem mais universidades de engenharia usando. Eu esqueci de comentar aqui, mas, inclusive, a gente teve uma reunião hoje, a gente fechou também uma parceria com a instituição, um conselho que engloba todas as associações de engenharia estrutural dos Estados Unidos. Então, a gente está em contato com todas as associações de cada estado dos Estados Unidos e eles estão usando o MOLA dentro das escolas para estimular o interesse dos estudantes, das crianças, pela engenharia estrutural. Então, é uma outra aplicação totalmente diferente e, enfim, eu acho legal a gente levantar como as coisas acontecem diferente por lá. Eles já estão preocupados lá na escola de uma criança de 12 anos, estimular essas pessoas pela profissão, pela engenharia, pela arquitetura, enfim. Mas eu acho que essa tem uma diferença e eu acho que por isso tem uma aplicação muito maior nos cursos de engenharia. Agora, Márcio, é isso, né? Porque assim, além da parte do curso superior, ele pode ser usado por criança. Isso eu acho uma potencialidade tremenda, né? Poder colocar já no ensino médio, no ensino fundamental. E é um modelo que não exige conhecimento técnico prévio para você poder usar. Então, tipo, você põe na mão de uma criança, você não precisa falar nada. Ele começa a usar a ligação rígida, fazer contraventamentos, e começa a resolver problemas de estrutura sem saber o que é compressão, o que é tração, não importa. É uma percepção mesmo de intuição, né, de montando, e isso é muito legal. E aí abre a nossa cabeça também para coisas que a gente não tinha pensado antes. A gente sempre pensa numa coisa específica para engenharia, para arquitetura, e tem um universo aí que pode ser muito maior, né? Sobre a sua fala, a Regina Sarro, da UFPR, disse que o filho dela, de 8 anos, adora brincar com kit. Ele inventa estruturas completamente inusitadas e improváveis. Enquanto você apresentava, a minha filha, eu tive até que desligar o vídeo, ela sentou aqui no meu colo também e já falou: onde compra esse brinquedo, mamãe? Então, a gente acha que a gente tem que entender essa questão de, justamente, de entender a concepção estrutural como uma fase que seja de desenvolvimento da intuição, né? E eu acho que hoje é cada vez mais importante a gente desenvolver a intuição, né? A gente está num mundo tão digital, tanto com as ferramentas que a gente usa no dia a dia, celular o tempo todo, mas não só isso. Tanto na parte profissional, de atividade dos profissionais de engenharia e arquitetura, a gente tem softwares super sofisticados para análise de estrutura, cálculo, enfim, que é cada vez mais importante a gente ter esse conhecimento básico, ter a fundação bem estruturada ali para poder desenvolver projetos. Eu costumo dizer que nada adianta você ter o melhor software de cálculo de estruturas se você não tem conhecimento para avaliar isso e para utilizar a ferramenta. E esses softwares, eles ajudam a gente na parte produtiva, de fazer uma coisa braçal, mão na massa, e liberam a gente para a gente fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é pensar. E se a gente tem conhecimento da base, se a gente entende os princípios que regem todas as estruturas, com essas ferramentas a gente pode chegar onde a gente quiser. E eu acho que é ainda mais valioso se a gente pensar hoje a importância desse conhecimento intuitivo, né? Eu queria fazer um comentário. Primeiro, parabéns, nossa, assim, pela ideia, né? Eu tenho um amigo que é engenheiro, que ele é revoltado, porque ele faz assim, foi um arquiteto que pensou nisso, né? Mas aí, assim, como a Malu comentou, você agora falou a questão dos programas. Acho que até essa semana mesmo eu fui dar uma aula e passei toda explicando a teoria, né, a parte teórica, para o pessoal de arquitetura, e depois eu mostrei o STU.
Eles não conheciam, né? E assim, como eles ficaram, mas por que a senhora não mostrou logo isso? Né? E acho que você falou, a questão de ter a sensibilidade das coisas. E aí, o que Malu falou, que é interessante, eu como estudante de engenharia, né, eu sempre tinha aqueles questionamentos, tipo, tá, eu sei calcular, como você comentou, né, mas eu não tenho a sensibilidade da deformação. Eu acho que é isso muitas vezes que falta, e assim, muitas coisas que eu falo para os alunos é isso, é do tipo, ó, você pode dizer o esforço, o valor, isso é coisa inventada pelo homem, mas a deformação é o que você vê, né? Então, você consegue ali naquele processo aplicar a carga, você vê a deformação e começa a ter essa sensibilidade, sabe? Aí eu acho que a grande sacada do Mola é você ter essa, como você falou, essa análise qualitativa. Porque, no caso, o desafio, eu acho, o maior é esse, é você explicar para uma pessoa algo que ela não consegue enxergar. E aí, ali, você está conseguindo ter esse retorno, né, da informação que você está vendo ali, a deformação. E aí, passa para essa parte do TQS é um programa maravilhoso. Ele dá armadura, você leva para a obra, está tranquilo. Mas, senão, você vira também não era computador de botão, né? Tá, o que eu estou fazendo? E aí, assim, não só essa ideia do modelo mesmo, físico, é interessante como cria sensibilidade na pessoa. E aí eu posso falar pelos dois lados, porque eu já dei ela tanto para a engenharia quanto para a arquitetura, e vejo que a deficiência é igual nos dois lados, né? Agora, sim, digamos que no engenheiro isso passa como uma... sei lá, é como se fosse assim, tipo, ele tem a obrigação de saber calcular, né? E para o arquiteto, não, tem aquela questão de, tipo, não, já que a matemática não é tão profunda, né? Passa mais para a sensibilidade. Então, parece que é uma coisa que é muito mais focada a sensibilidade para o arquiteto do que para o engenheiro, o que eu acho que é errado, né? E aí, volta ao que o Malu tinha comentado lá no início, né? Porque essa questão da engenharia é bem interessante também, essa aplicação, sabe, do Mola. Sem dúvida, são atividades diferentes, né? Na engenharia, um foco muito grande na quantificação e, claro, na análise das estruturas e dimensionamento. E é fundamental também para a arquitetura você entender, no mínimo, os princípios de como as coisas ficam de pé, né? Você criar uma forma nova e é tão importante relacionado a materiais, comportamento de materiais diferentes, que tipo de material você vai usar em cada casa. Então, isso ainda puxa uma série de outros assuntos que eu acho que para a arquitetura é fundamental, assim, você ter um mínimo de conhecimento. E tanto que a gente percebe que uma dificuldade muito grande, né, de conversa entre engenheiro e arquiteto, na hora de definição de um projeto, eu digo isso no mercado de trabalho, de o arquiteto não ter nem argumento para conversar sobre uma solução estrutural. Eu acho isso muito ruim. Então, o arquiteto, no mínimo, tem que entender para poder conversar e chegar na melhor solução para o projeto, né? Então, tem uma série de coisas. E a gente percebe que isso não é um problema nosso, né? Isso é no mundo inteiro. Então, alivia um pouquinho a situação. Enfim. E confessar que eu tenho desespero de que quando eu bato aquilo, que derruba, e gruda todos aqueles ímãs. Agora, Márcio, a gente estava pensando no começo de começar a sensibilizar as crianças. Sempre eu vejo a Molly, brinco, né, comigo e com os estudantes e com os parceiros, mas sempre dá uma vontade de fazer uma mola contínua que a gente possa cortar para dar conta da modulação, né? Da modulação imprevisível, que é o que está acontecendo na arquitetura atualmente. Como é que eu pego um papel? Eu fico falando papel machucado. A gente tem essa barra regulável que eu mostrei, que é uma barra que você muda o comprimento. Então, você vai girando um lado dela e ela aumenta... Deixa eu pegar ela aqui e já te mostro. Mostra, porque eu cheguei tarde, eu estou sentada nessa cadeira desde 9. Somos dois, Anália, assim, mundo, mas... Overdose. Esse aqui essa é uma peça especial, tá? Ela não vem no kit, mas ela é compatível, você pode usar com qualquer kit. A gente tem 4 comprimentos diferentes. Para dar um ping em você. Porque com esses 4 dimensões, você atinge qualquer comprimento dentro do sistema.
Tá. Então, a ideia é essa. E aqui, deixa eu pegar uma peça para mostrar. Ó, aqui a gente tem a barra, ela está toda recolhida, vamos dizer assim. Se eu girar um lado, ela aumenta o comprimento, então ela já está bem maior agora, e ela fica o dobro do tamanho. Legal. E se eu girar ao contrário, ela diminui. E ela continua se comportando como uma mola. Então, você continua podendo ver as deformações. Então, com essa peça, é basicamente isso que você está falando. Eu consigo, se eu quero reduzir 1 milímetro na peça, eu faço isso aqui, pronto. Eu quero aumentar muito mais, eu vou girando até ela chegar no tamanho que eu quiser. E aí eu tenho 4 tamanhos, porque eles vão crescendo e vai dando essa possibilidade de atingir qualquer comprimento dentro do sistema. Perfeito. Então, essa peça foi criada justamente vendo o que as pessoas estavam montando, e a gente começou a pensar, falou, putz, realmente, o comprimento das barras é um limite, né? Você tem no kit 2 barras de comprimento diferente, por exemplo, essa é uma limitação. Então, essa é uma peça que a gente criou para permitir esse tipo de coisa. Uhum. A gente está, para o Mola 4, a gente tem algumas novidades e de adicionar outros materiais com mola. Uhum. Eu vi que vocês colocaram a placa, né, para fazer o contraventamento, e pode ser laje, pode ser Isso, a parede. própria laje, ela funciona como laje, como parede, enfim, você pode fazer várias composições diferentes, né? Deixa eu complementar a observação da Anália. A gente conversou outro dia, Márcio, por conta da minha empolgação tendo dado uma aula, né, usando o teu kit. E aí, eu acho que, assim, eu sinto um pouco algumas limitações, particularmente nos esforços de tração. Porque quando começa, por exemplo, eu fui montando com os alunos um meio O mais T, né? Então é meio tetraedro, é meio octaedro mais um tetraedro. Então você vai aumentando a estrutura, tal, dá um jeito de fazer com que os apoios, né, fiquem minimamente estáveis, né? E você vai aumentando os módulos. Chega um momento que o peso próprio não permite mais por conta do ímã não aguentar o tranco. Então acho que um pouco dessa questão que a Nália coloca, assim, se alguma continuidade para tração não ajudaria a gente ter modelos um pouquinho mais avantajados, né, para a gente perceber, por exemplo, deformações em treliças espaciais, que é uma coisa que eu percebi que assim, a gente consegue de uma forma relativamente limitada. Né? Eu não consigo ampliar muito, né, os módulos, né, a tal ponto de chegar sei lá, numa configuração de 9x9, por exemplo, de 3x3, né? Assim, aí eu começo a ter limites, né? E aí uma outra questão associada a essa, né, você está dizendo que tem outros materiais, né? A placa é bacana, é ótima, não é como placa rígida, mas se ela fosse flexível, a gente já conseguiria dar um passo além, né? No esquema das abóbadas, né? Em outros, até lá na frente, eu não sei, você deve conhecer na época que a gente dava aula na São Judas, eu, a Nália, o Iopanã, enfim, o Iopanã montava muito aquele esquema da cúpula, né, era uma calota esférica de isopor, picotava, não era isso, Anália? Picotava todo, fatiava tudo, e depois passava um elástico por dentro. Uhum. Era um modelo muito simples, todos os alunos faziam aquilo, eu carreguei aquilo muito tempo, né? Usei aquilo em aulas na escola da cidade, enfim, aqui em São Carlos, e assim, aquilo demonstrava muito claramente, né, o comportamento, né, de uma cúpula ou de uma abóbada e assim por diante. Então, sei lá, dando palpite, pitaco Legal. na sua conversa. Obrigado pelo feedback. É sempre bom a gente ouvir as limitações, enfim, as dores que as pessoas sentem na hora de usar o modelo, porque a gente vai sempre pensando nessas coisas novas, né? A gente tem as esferas, as ligações leves, que eu mostrei aqui na apresentação, que é justamente conexões que são 65% mais leves do que as padrões do kit. Então, você tem um peso próprio da estrutura muito menor. E aí isso talvez permita você conseguir fazer uma estrutura com dimensões maiores, que não vai ter um peso próprio tão grande, talvez você consiga fazer uma estrutura espacial maior, uma estrutura muito mais alta. Tá? A questão da laje, isso foi uma decisão lá no início. Eu comecei fazendo as lajes de EVA.
assim como o Iopanan também usa algumas coisas de EVA para ver deformação e tal. Só que a escala do mola para uma placa desse tamanho, mais ou menos, para você ter alguma análise de deformação dessa placa, a gente não tinha um resultado muito bom em termos de análise, porque a deformação era muito pequena. Talvez, se a gente tiver uma escala um pouco maior que a do mola, já seja interessante a gente... Então, essa foi uma decisão lá no início de falar, não, as lajes vão ser elementos rígidos e a gente vai bater o martelo aqui e vamos seguir assim. Sim. Mas eu Mas concordo elas são contigo. ótimas, eu achei incrível, assim, Uhum. diverti É, com elas. quando Eu eu filho falei... de 9 anos também adorou. Quando eu falei agora de outros materiais, é justamente pensando nisso. A gente está criando peças do sistema mola, onde você vai conseguir conectar outras coisas e conectar nos ímãs. Então, imagina que você vai fazer uma cúpula de papel com origami e você vai conectar nos pilares, nas vigas e fazer cascas e uma série de outras coisas. Aí você pode usar EVA, plástico, PVC, enfim, uma série de outros materiais. E aí você consegue fazer, por exemplo, uma laje de papel, uma espessura mais fina, aplicar uma carga lateral e ver como aquela superfície se deforma, ou uma laje, enfim. A gente tem uma série de novas peças mais para frente. Aí o Mola 4 é uma opção, a gente ainda não está com ele totalmente definido, a gente está fazendo alguns experimentos ainda. Mas, sem dúvida, essa é uma vontade que a gente tem desde o início de poder perceber também o comportamento desses elementos, né, de superfície, enfim, que é tão complexo, como o professor falou, é tão difícil da gente visualizar, entender, é muito mais complicado do que um pilar e uma viga, né? Quando a gente fala de cascas e superfícies, é bem mais complexo. E a Eliana tá aí ainda. A Eliana está na área de estruturas tensionadas, esse é um outro assunto também que a gente pretende adicionar ao modelo, que aí já é bem mais complexo também, enfim. Tem pessoal perguntando como é que faz um acho que workshop, né? seria. Isso, a gente vai disponibilizar depois seu contato para quem quiser adquirir o kit ou tentar algum tipo de parceria. Certo. Acho que seria interessante também que talvez você dissesse como que são produzidas as peças, como que é a equipe, quantas pessoas, quem está envolvido também no projeto contigo. Certo. Apesar do resultado que a gente vê ali de quantidade de países, universidades, a gente é uma equipe muito pequena. Nós somos 5 hoje, contando comigo. Então, a produção é toda aqui em São Paulo. O produto é produzido aqui no Brasil. A gente tem pouquíssimas peças que vêm de fora. Os ímãs que a gente usa são fabricados na China, porque não existe produção desse ímã no Brasil. Então, é um item que a gente é obrigado a importar, né? As esferas ocas, que são as ligações leves, também vêm da China. A gente não tem fornecedor aqui, mas todo o resto é produzido aqui no Brasil. Então, toda a produção de todas as peças, embalagem, caixa e toda a montagem dos kits é feita aqui. A gente tem os fornecedores que fabricam as peças para a gente. Enfim, a gente tem a equipe de montagem, onde a gente faz controle de qualidade, montagem dos kits, embalagem, envio. Isso tudo é feito dentro da empresa. Hoje a gente está com parte da equipe que é fácil de gerenciar, que são 5 pessoas, enfim, parte em casa e parte na empresa, porque a gente não consegue não estar presente, porque a gente trabalha com produto físico, a gente tem que montar, a gente tem que enviar, então, está passando por uma dificuldade também muito grande, agora nesse momento de pandemia, não por conta disso, mas principalmente custo de matéria-prima e falta de matéria-prima no mercado, isso é um problema muito grande que a gente está sofrendo agora, e o ponto de que a gente desenvolve um modelo físico para ser usado em sala de aula e em grupo. Aí vem a pandemia e você imagina o que aconteceu com todas as propostas de universidade que a gente tinha, todas praticamente falaram, segura, a gente não vai comprar mais nada e vamos ver o que vai acontecer. E a gente está até agora esperando. Então, está sendo um momento bem delicado assim, para a gente.
a vantagem é que a gente vende para muitos países, então a gente está focando nossa energia nos lugares onde já estão voltando as atividades. Então, a gente tem muitos contatos nos Estados Unidos, Reino Unido também, um lugar que está voltando, e a gente está conseguindo contornar um pouco dessa situação. Mas é mais ou menos assim que funciona a empresa e a produção dos kits, enfim. Como eu cheguei um pouco depois aqui, Márcio, você, na conversa que a gente teve, você mencionou acordos diretos, até falou da Poli, que acabou de comprar. Não sei se você comentou isso na sua fala, mas seria legal. Eu acho que não. A Poli, eles adquiriram agora há pouco tempo 60 kits, então são 20 kits de cada tipo, e é hoje o laboratório mais bem equipado no Brasil com mola, né? A Escola da Politécnica da USP. E aí foi um projeto encabeçado pelo professor Valério lá, através do Amigos da Poli, né? Que é uma associação de ex-estudantes que financia uma série de projetos. Enfim, foi o caminho que eles fizeram para financiar esse equipamento para o laboratório de estruturas. Então, foi assim que aconteceu a aquisição, né? E esse é um tipo de processo que a gente está sempre aberto, a gente sempre conversa, mesmo que precise de uma demonstração, uma conversa para definir quantidade de kits, o que seria mais adequado para cada instituição, dependendo da quantidade de alunos, de quais são as disciplinas. A gente sempre conversa, a gente pode marcar reunião para poder orientar a melhor forma, e se tiver algum método específico de financiamento, a gente também pode conversar. A gente está sempre aberto para diferentes possibilidades, porque as instituições, vocês sabem como são burocráticos os processos de compra, e cada lugar é de um jeito. Às vezes a gente leva 4 meses para finalizar uma compra, enfim. A gente entende esse processo todo, então se alguém precisar de suporte, a gente está aqui também para definir isso. Mas esse da Poli foi através dos Amigos da Poli, né, dessa associação que existe. Acho que é até mais fácil. Depois que a gente conversou, aí eu fiz uma opção, eu tenho um recurso de projeto aqui, eu e a Kemi, e aí a gente encaminhou, né, um pedido aqui na universidade para aquisição de cada um dos kits, né? Então, mas aí é aquela história, não, já passei para o setor de compras, aí o setor de compras vai querer fazer licitação, saber quantos produzem o mola no mundo, para dizer qual que faz o melhor preço. Enfim, essas bobagens que... Mas, eu poderia ter falado isso, a gente tem emitido pela FEComércio aqui em São Paulo, em cima dos pedidos de patente que a gente tem tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a gente tem atestado de exclusividade para cada um dos produtos. Então, se você está numa instituição pública, alguma coisa assim, esse atestado ele substitui o processo de licitação. Uhum. Então, a gente consegue enviar esses documentos e aí evita esse caminho, porque, na verdade, não vai ter outra empresa, não vai ter outro produto similar para você poder comparar. E aí esse processo já fica mais fácil. A gente tem esses documentos também. Quem precisar, a gente pode enviar, justamente para isso que a gente faz esses pedidos, enfim. Bom você dizer, porque aí a gente interfere lá também, não ficar parado numa gaveta. Tem pergunta de ordem prática aqui. Quanto custa e número de peças por kit? Certo. O primeiro kit, se eu não me engano, é 519, é o mola 1, aí tem mola 2 e mola 3, de cabeça, eu acho que é 539 e 559, se eu não me engano. No molamodel.com, aí o site está aí, lá tem a loja, então tem o valor de cada produto. A quantidade de peças varia, porque, por exemplo, no mola 3 a gente tem elementos de cabos, então a conexão do cabo é uma pecinha que tem 80 peças dela, então é meio relativo quando a gente fala a quantidade de elementos, porque são elementos diferentes. Mas na página de cada produto dentro do nosso site, você tem um link para olhar dentro do manual do kit. E aí você consegue folhear todas as páginas do manual, você consegue ter uma ideia do que
do que é possível ali com aquele kit e com aquelas peças. E lá também tem a lista da quantidade de cada um dos componentes, né? Então, é uma forma boa de entender o que seria o mais adequado para uma disciplina, enfim, ou o tipo de conceito que você quer mostrar. Lá tem as informações e você consegue ver o manual. Tudo que está no manual você consegue montar com o kit. Então, nada do que a gente põe ali você não vai conseguir montar. Tipo, tem peça suficiente para montar tudo que está lá. Então, é basicamente isso. Agora, claro, se a gente tiver, quando a gente tem pedidos, se eu não me engano, acima de 15 kits, a gente já consegue alguns preços diferentes para a instituição, enfim. Então, a gente sempre consegue conversar e negociar se tiver algum pedido de quantidades maiores. Eu vou direto à pergunta, então. Qual é o desconto se for 15? Se for 15, olha, gira... aí eu tenho que conversar com o Diego, que é o responsável por essa área, mas... Tá bom. Não, mas chega até 10% de desconto, mais ou menos. Tá. Uhum. Tá ótimo. Eu queria saber um pouquinho sobre, sabe, uma experiência que uma delas que você contou, que está em processo, está na fase de construção. Bom, então, é um sistema, está usando perfis metálicos para isso, né? Isso. E o pessoal não teve nenhuma curiosidade ou de fazer com outro material essa montagem na escala, na real? Esse é um projeto que já existe, ele já é desenvolvido nessa universidade lá no Reino Unido e eles já fazem isso há alguns anos. Inclusive, eu acho que tem uma parceria desse projeto aqui com a Poli, com o professor Rui Pauletti, se eu não me engano. Então, é um projeto que funciona com várias instituições em vários países diferentes. Então, eu não tenho informações sobre essa parte do modelo físico real em escala maior, mas eu sei que eles sempre usam as barras de aço e os parafusos ali do jeito que estava no vídeo. Aquele é o sistema que eles usam há algum tempo já. Uhum. A gente só introduziu o Molo agora no processo de design dessas estruturas. Então, não sei dizer, eu não tenho essa informação, mas na próxima conversa com o professor que comanda lá, eu já vou fazer essa pergunta. A princípio, pelo que eu sei, eles sempre usam essas barras acho que é de alumínio. Então, João, Anália, acho que nós vamos fazer na escola ensino médio e fundamental, a gente vai fazer os modelos e vamos criar a mentalidade dessas crianças, dessa possibilidade de montagem de estrutura com várias possibilidades. Eu acho que uma dificuldade quando a gente fala de montar essas numa escala real, né? A facilidade que eles têm ali naquele sistema é o sistema de conexão dos tubos, né? Porque ali numa estrutura espacial é o que é mais complexo, né? É você pensar como é a conexão dessas barras. E como ali é um sistema pronto, fica muito mais fácil você resolver isso, né? Se você pensa em, sei lá, peças de madeira ou outros materiais, teria que resolver aquela ligação ali, enfim. Mas eu acho que você pode usar qualquer material, na verdade, né? Eu acho que o processo da atividade é interessante. Você pensar num projeto, fazer um modelo físico em escala reduzida e depois construir algo numa outra escala. Acho que esse é o interessante, independente do material, enfim. E é legal, se vocês quiserem, tem a página deles no Facebook, que é o canal principal de contato, que é DAD Project. E essa é uma atividade que acontece com várias universidades, então eu acho que está aberto para quem quiser participar. De repente, se alguma instituição entrar em contato, vocês podem entrar no programa junto com eles, e aí vão trocar projetos com o pessoal do Reino Unido, Israel, enfim, vários outros países, para fazer essas atividades aqui, entendeu? Uhum. Obrigada, Márcio. Ainda mais se divertindo, né? Ainda mais brincando. Muito bom. E, putz, a gente aprende muito, né? Impressionante. O ato de fazer alguma coisa. E aí uma coisa que eu tenho percebido, que
compartilhar seria legal agora, eu acho que é o momento certo disso. A gente está com a ferramenta tem pouco tempo, né? A gente tem 6 anos de empresa e, tipo, saber o resultado de uma aplicação no ensino é uma coisa que leva tempo, né? A gente não tem como... É difícil medir isso, né? Como é que usa e tem resultado, é eficiente ou não? Tipo, tem muita coisa que a gente está aprendendo. E uma coisa que a gente percebeu a gente recebe contatos de universidades como MIT, Oxford, enfim, várias instituições super reconhecidas, onde os professores têm os kits e muitas vezes falam, tá, tudo bem, eu tenho, mas como é que eu uso? Então esse é uma dificuldade de todo mundo, né? Como é que você consegue... É claro, uma ferramenta muito legal, mas como é que eu consigo montar minhas aulas e continuar passando o mesmo conteúdo com a mesma carga horária, com atividades que levam muito mais tempo do que uma aula expositiva que você vai só mostrar alguns conceitos, né? Então, esse é um desafio para todo mundo. A gente ainda não tem muitas respostas. Está na hora de fazer um estúdio, né, de vídeos, né? Isso. O que a gente está trabalhando agora, que a gente pretende comercializar e tornar isso um produto, é o Mola Structural Lab. Então, a gente quer disponibilizar para as instituições um laboratório de estruturas. Não só o Mola, ele é o centro do sistema, mas é uma metodologia de ensino, com aulas prontas, com vídeos, material de aula, exercícios, passo a passo, avaliação, enfim, uma série de coisas para que o professor consiga aplicar isso em sala de aula sem precisar mexer no modelo para descobrir como é que usa e depois ter que pensar como é que ele vai criar essa aula, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente não quer mostrar nada engessado, porque cada realidade é diferente dos países, enfim. Então, é mais um guia para a pessoa seguir como é que... E aí a gente usa muito as metodologias que são usadas, enfim, jardim de infância, Lego e outras coisas, né? Porque aquele videozinho que a menininha faz... É um jeito de aprender totalmente diferente de uma aula. Isso, aquilo é muito legal. Então, imagina... Matou a charada do momento no nó, já foi, isso. Né? Então, imagina se a gente tem Você tem a ferramenta e você tem disponível uma aula de treliça. Sim, eu vou baixar a aula de treliça, nessa aula já tem o passo a passo, você vai primeiro mostrar esse vídeo, depois você vai pedir para o aluno montar isso, e no final a gente vai avaliar os alunos dessa forma. E aí, nessa atividade, os alunos vão aprender comportamento de treliças, comunicação, trabalho em equipe e, sei lá, alguma outra coisa. Enfim, então, a nossa ideia... Hoje eu penso Mola de uma forma totalmente diferente de como eu pensava no início, não só como uma ferramenta, mas hoje eu penso Mola como um sistema. E esse é um trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho imenso, mas a gente está pesquisando, a gente está conversando com muitos professores no mundo inteiro para tentar entender qual o melhor caminho para a gente criar essa... Vamos chamar de metodologia. Eu não gosto de chamar de metodologia porque a gente vai usar metodologias que existem, mas esse sistema Mola, esse laboratório para as universidades. E a ideia é associar o modelo físico uma série de acessórios, como mesas vibratórias, kit de sensores, que é algo que a gente está desenvolvendo também, softwares de cálculo de estrutura. Então, imagina um exercício que você começa no modelo físico, você faz uma análise de pré-dimensionamento na mão e você termina a aula fazendo a análise numérica num software, por exemplo. A gente quer associar o modelo ao que é feito no dia a dia, né? Então, é pensar essa metodologia como um todo. Só que isso é uma coisa muito complexa, enfim. Somos 5 na equipe e é um baita trabalho, mas é o nosso sonho hoje, assim, é o que a gente vislumbra como o futuro do Mola, né? É uma metodologia de ensino para as universidades de engenharia e arquitetura. A gente sempre fica vendo, né, Márcio, alguns materiais, o Fraiotto trabalhava muito com bolha, mas se a gente tivesse, falando ainda da superfície da placa e da deformação da placa, que é ainda um limite, porque você tem uma placa rígida,
mas a gente conseguisse nesse mundo, os suíços gostam muito de trabalhar a ciência dos materiais, alguma coisa que fosse tão plástica como fosse uma bolha, mas que já desse a luz da deformação, né? Eu acho que isso não exista, não. Deve existir. A gente está pensando em materiais simples, a gente está pensando em associar o mola com outras coisas, como papel, como tecido, e, enfim, qualquer coisa que a pessoa queira conectar ao modelo, né? A ideia é dar essa liberdade. Não, e a gente imagina se percebe gente pudesse, mergulhar isso numa gosma, Sim, e a gosma fosse dessa natureza que pudesse detectar as deformações, né? esse é um super desafio, porque eu acho que substituir a bolha de sabão vai ser muito difícil. Eu acho que a Eliana pode falar um pouco, se ela estiver aí escutando, porque esse é um processo e é um tipo de estrutura que é muito complexa. Mas a partir de tiras de papel e colagem, a gente consegue fazer uma série de coisas diferentes. Uhum. Então, realmente, a vontade é sempre extrapolar e testar outras coisas, né? Tem muitas ideias surgindo e, sem dúvida, a gente está sempre pensando como dar mais versatilidade para o modelo. Essa aqui, só uma última questão com relação a essa coisa dos sensores. Isso porque tem, já há muitos anos atrás, a gente chegou a cogitar a aquisição aqui no Instituto de um conjunto, é um pórtico, né, de reação, em que você põe a estrutura lá dentro, pendura, e ela está toda conectada lá através de sensores com um software, né? E um pouquinho mais para frente, eu cheguei a participar de uma banca de um rapaz lá no FMG, nas estruturas da FMG, que ele estava analisando os esforços, né, numa geodésica a partir desse carregamento e utilizando sensores também, né, para verificar a magnitude das cargas, tal, essa coisa toda. Um trabalho bem bacana. Era o Paulo Krieger, não? Isso, Paulo Krieger, exato. Estava tentando lembrar o nome dele aqui, se matou a charada. E, enfim, o que eu acho que é legal isso, né? Você conseguir... Porque você sai do mundo empírico e chega na abstração, né, da matemática, mas você não perde um passo da história, entendeu? Acho que isso pode ser bem legal mesmo, se começar... O Paulo Krieger foi meu professor nesse curso de especialização lá em 2004, 2005, em Belo Horizonte. E ele era professor de projeto, enfim. Entendi. E aí, por isso, eu conheço o trabalho dele. Uhum. E é justamente isso. A ideia da gente usar sensores, e a gente vai usar os sensores, e a gente não vai usar números absolutos. Por exemplo, imagina que a gente monta uma estrutura com mola e você vai ter um sensor em cada pilar, na base de todos os pilares. Você aplicou a carga na estrutura, eu vou te falar em tempo real quantos % da sua força está indo para cada pilar. Fantástico. Então, você não precisa saber quanto é a carga nem quanto é a força em cada pilar, mas você sabe que metade da força está indo para essa coluna, para esse pilar, e o resto está sendo distribuído no restante. Então, a ideia é você praticamente ver a força... Que é o que importa. É o que importa, exatamente. Então, a ideia é essa, dos sensores, né? Mas é algo bem complexo, a gente está querendo usar realidade aumentada também para você poder ver as forças através da tela do celular em cima do seu modelo. Então, imagina que você vai estar filmando a estrutura, você vai aplicar carga e você vai ver as setinhas maiores e menores, ou cores, ou bolhas, sei lá. Ainda não sei como é que vai ser essa representação, mas a ideia é você pegar mais informações do modelo, que não só os deslocamentos e deformações. Né? Por exemplo, o caso da treliça que você comentou, a treliça já é um sistema que não permite você não consegue ver muita deformação em treliça, porque é característica do sistema, né? Você tem sempre tração e compressão ali, ele é bem rígido. Então, a hora que você tem esses sensores, você já começa a enxergar algumas coisas que não são visíveis, né? Mesmo no modelo físico. Eu, de novo, metendo o pitaco aqui no seu assunto, mas de qualquer forma, assim, eu não sei acho que você já deve ter visto
Tem até uma imagem, é uma imagem bastante comum por aí do povo que gosta de estruturas, né? Um corte, uma seção de uma catedral gótica, né, feita em uretano, né, em borracha de uretano. E aí, por estereoscopia, você lança uma luz polarizada, né, naquele modelo e aplica a força. Então, por conta de lugares onde você tem compressão para ficarem mais densos, a luz refrata de um outro jeito. Então, sai uma cor. O lugar que está menos denso, ele sai outra coisa. Então, você enxerga as isostáticas, né? Isso é sensacional. Isso Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa coisa. Eu cheguei a começar a ver, mas assim, tinha uma dificuldade muito grande em modelagem do uretano. Então, eu fui na Florencio de Abreu, compramos uretano, tá, enfim. E aí tinha umas histórias de quem podia fazer isso aqui na Química, em São Carlos, né? Entendi. Mas, assim, no fim, parou no meio do caminho. Assim, a gente não progrediu com essa história. Tem uns pedaços de uretano até hoje aqui. Mas na tem verdade, densidades diferentes, enfim. Que é um pouco isso que a Nara estava comentando, né, de uma bolha absoluta aí. E a grande dificuldade é porque a gente não vê força, né? A gente Isso. não consegue ver as forças. Na verdade, a gente vê a consequência das forças. Então, se você cria algum artifício para ver isso, putz, é sensacional. Você poder aplicar uma carga e ver o negócio mudar de cor seria incrível, né? Uma dificuldade que a gente tem, como a gente tem um modelo que é muito versátil, a gente nunca sabe o que as pessoas vão montar. E a parte dos sensores na base é uma forma da gente... A gente vai ter essa informação independente do que está lá em cima, né? É o que chega na base. Então, a gente consegue passar essa informação com mais segurança. A gente tem que estudar muitas formas de representar as coisas, mas essa ideia, putz, seria o ótimo, assim, da gente poder ver o negócio mudar de cor a partir do momento que aplica uma carga. Seria... Enfim. Esse mundo nano, né? Se a gente pudesse dimensionar a deformação, quantificar a deformação de cada mola, né? Daqui a um tempo, quem sabe? O problema já vira o custo disso tudo, né? Vira o custo tudo. Acho que tem muita menino que já não tem mais nem emprego, mas que está na mecânica, na eletromecânica, é pegar essa moçadinha, não é? Que bisbilhota, e ir atrás. Gente que está fazendo jabruras. Como chegar neles, né? Assim, acho que ir nas polis da vida, nas engenharias da vida eletrônica e começar... E aí, eu acho que uma coisa muito difícil, a hora que a gente fala de sensores, uma coisa é você ter um software que calcula estruturas a partir de uma programação que está lá. Outra coisa é você mostrar essa informação através de um modelo físico, você ligar o hardware do sensor com um software, enfim. Isso sempre dificulta muito, né? É muito trabalho, assim, a gente está... Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, mas é uma coisa que, putz, vai levar tempo. A gente tem programação, a gente tem desenvolvimento de hardware, de sensores, e a gente sempre coisas muito pequenas, enfim. Para ter ideia, a gente está usando os sensores que são usados nessas canetas, tipo Apple Pencil, essas stylus, que você escreve na tela e tal. Essas canetas têm um sensor que, quando você aperta com força, o risco sai grosso. Você aperta... Ele tem um sensor que tem, tipo, 2 por 2 milímetros, é um negocinho desse tamanho, que é um sensor de pressão. E a gente está usando esses sensores dentro da peça para poder medir essas cargas. Então, é uma coisa já é bem pequena. Hoje a gente tem um acesso fácil a essas tanto a programação quanto as placas, enfim, todos os sensores de Bluetooth e as outras coisas que a gente precisa. Mas mesmo assim é muito complexo. Imagina que a gente vai precisar medir na base do pilar cargas verticais, compressão, tração, cargas horizontais, né? Quando você tem uma diagonal chegando na base, você vai ter que decompor essa força em vertical e horizontal, e momento, né? Então, você tem que medir se tem giro na base ou não. Imagina o mecanismo para medir isso tudo e passar essa informação. Então, é bem complexo.
talvez a gente não medisse por sensor, mas medisse por geometria. Fotografa, como o Otto fazia, fotografa a deformação e já, não sei, eu estou... Eu faço feito o João, a gente está metendo Não, mas isso que você está a colher no falando... mingau do Márcio, como a gente Mas isso quer. é real. Isso aí, a gente tem um projeto de uma shaking table, de uma mesa vibratória. As mesas vibratórias, elas são muito sofisticadas, as que tem no mercado, e elas são muito caras. E a gente está desenvolvendo uma mesa vibratória mola, uma coisa bem simples para análises qualitativas. Então, a gente não precisa da maioria das funções que as mesas têm hoje. E a forma da gente medir a frequência, a deformada, tudo da estrutura que vai estar na mesa, vai ser através de vídeo. Então, você vai filmar essa estrutura e, através do vídeo, a gente vai medir o quanto deslocou, a frequência que movimentou. Então, a gente não vai ter sensores medindo nada. Você vai filmar e você vai ter essa informação. Então, mais ou menos isso que você está falando. Então, estamos sincronizados. O mingau já tá forte, não é mais ralinho, né? Mas já dá para ter ideia a quantidade de coisas que dá para... É um universo me restou como anfitriã a gente dizer que acabou nosso tempo. A gente precisa encerrar. Infelizmente, a gente tinha programado até 6h30, a gente já passou um pouco desse tempo, 15 minutos, assim. Eu agradeço muito, Márcio. Foi incrível, assim. Eu acho que todo mundo aqui tem muitos elogios, vários comentários, assim, gostei bastante. Não poderia ter sido mais bem escolhido a sua presença nesse momento agora. E também faço o convite depois para você participar do evento remoto, 100% remoto, que vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de setembro. Tem que repetir para acontecer, né? Igual a Anália sempre disse, tem que repetir. Toda força tem estrutura, tem forma. É isso. É um mantra. Eu queria agradecer também o convite, a lembrança, enfim, para mim é sempre um prazer. Vocês viram que se deixar, eu fico até amanhã aqui conversando, trocando ideia, eu vou embora. É sempre um prazer para mim. Minha vida é isso o tempo todo, eu estou sempre fascinado pelo assunto, enfim. E, vai ser um prazer participar do evento. Até se vocês quiserem fazer alguma coisa prática de montagem de estruturas online para o pessoal que estiver acompanhando, sei lá, a gente pode pensar num workshop online, alguma coisa do tipo. Enfim, eu estou à disposição aí, não sei. Vocês podem pensar em alguma coisa, vai ser um prazer participar também.